Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as críticas à atuação de agentes da Justiça nos processos penais de corrupção. Entrevista o professor de Direito Constitucional da Direito FGV de São Paulo, Carlos Ari Sundfeld, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Muito obrigada, professor. Bom, professor, um dos casos candentes do momento foi esse pedido do Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal para que o ministro Gilmar Mendes seja impedido de julgar o habeas corpus daqueles empresários do transporte do Rio de Janeiro. E tudo isso sob o argumento de que ele foi padrinho de casamento da filha de um desses empresários, cujo noivo é sobrinho da mulher, da esposa de Gilmar Mendes. E aí a indagação inicial é essa. Num caso como esse, o magistrado tem impedimento legal ou ético? A lei estabelece os casos de impedimento. E nessa hipótese que você descreveu, não existe um impedimento legal, um impedimento formal. Mas tem uma coisa muito importante na magistratura, que é mostrar imparcialidade. E no caso do Supremo Tribunal Federal, isso é ainda mais importante, porque o Supremo faz nessa matéria intervenções com habeas corpus que são sempre excepcionais. Então é muito ruim que paire uma dúvida sobre a parcialidade ou imparcialidade de um ministro do Supremo. Por isso, o Procurador-Geral provocou o próprio ministro a abrir mão da participação no processo. Na verdade, ele está apelando para padrões éticos, mais do que para normas legais. Bom, e o que é que determina, quem determina que um juiz tenha impedimento para julgar essa ou aquela ação? É o próprio magistrado, é o plenário do tribunal ou o presidente da corte? Se é um caso objetivo previsto na lei, é possível que o próprio tribunal, o plenário, decida. Mas, frequentemente, em casos como esse, é uma questão de foro íntimo. Então, ele precisa dar-se por suspeito. Então, na verdade, a provocação em relação a esse caso concreto do habeas corpus para o rei do ônibus é uma provocação para que o próprio ministro assuma a iniciativa de sair. Não é provável que ele faça, aparentemente, mas, na verdade, é uma provocação para que ele se justifique. Professor, outra questão polêmica é o Instituto da Colaboração Premiada, chamada delação premiada. A lei é clara. Procurador da República, juiz, delegado da Polícia Federal são igualmente credenciados para firmar acordos de delação premiada? O juiz é quem decide no final. O juiz não participa das negociações. Mas a lei das organizações criminosas que introduziu a colaboração premiada no processo penal previu que as negociações poderiam ser feitas ou pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. O que o Ministério Público quer ouvir do Supremo é uma decisão sobre uma dúvida de constitucionalidade dessa lei. O que é que diz o Ministério Público? A Constituição reservou para ele, Ministério Público, a iniciativa da ação penal pública, como, por exemplo, nos casos de corrupção. Só o Ministério Público pode propor essa ação. Então, diz o Ministério Público, uma lei que permita a um delegado celebrar um acordo, ainda que me ouvindo minha opinião no final, para que, uma vez homologado pelo juiz, não haja ação penal, uma lei que diga isso viola a Constituição que me deu a titularidade da ação penal. É uma questão relevante do ponto de vista constitucional. Não é uma coisa corporativa? Claro que é, não há a menor dúvida, mas há demandas corporativas que estão ligadas a normas constitucionais expressas e que têm uma justificativa institucional. Mas tem esse lado também de defesa de poderes, de fortalecimento da instituição, até por razões corporativas. Bom, agora um outro assunto que gerou muita perplexidade foi o benefício conquistado pelo tal Joesley Batista na delação que negociou com a Procuradoria-Geral da República. A lei determina claramente como benefício para aqueles que
contribuem para as investigações através da delação premiada, com diminuição de pena, ou também garante perdão judicial total? Isso é uma possibilidade, o perdão é uma possibilidade. Depende do acordo e depende de o juiz aceitar o acordo. Então, o que acontece é que fica a critério dessas duas autoridades, a que negociou o acordo e a que homologa, o juiz, a decisão quanto à medida do benefício. O que o procurador-geral entendeu é que a colaboração dada justificava o tamanho do benefício. Perdão. Exatamente. E há polêmica sobre isso, as pessoas divergem. Mas é uma negociação com controle judicial. E nessa negociação, quando se firma um acordo, isso é para sempre ou esse acordo e o benefício podem ser revistos? Podem ser revistos se o delator, o colaborador, não cumprir o seu dever, quer dizer, não cumprir os deveres que estão na lei e o que assumiu. Por exemplo, se ele tiver mentido, se ele tiver ocultado fatos, se depois ele não colaborar com as provas que ele prometeu, tudo isso. Então, são situações em que o acordo deixa de ser aplicado porque o delator não cumpriu as condições. Agora, fora isso, o Supremo já decidiu esse tema, o acordo, uma vez homologado, tem de ser respeitado. É importante que se respeitem o acordo. Por quê? Porque senão ninguém fará acordo. Bom, agora uma última questão, também são as críticas que vêm sendo feitas sobre as soluções para o combate à corrupção, por muita gente entender que são ineficientes ou mesmo inócuas, não adianta nada. O professor acredita que existam medidas alternativas mais eficientes para a prevenção da corrupção? Sem dúvida. Essa é uma agenda que acabou ficando um pouco em segundo plano. Nós estamos falando muito de repressão, muitas leis de repressão, muitos poderes de repressão. Mas o que é que se faz para prevenir? Um ponto importante, tem muita corrupção nas contratações de obras. O que é que nós fazemos para prevenir a corrupção aí? Só ameaçar com punições é muito pouco, não adianta, como nós vimos. É preciso, então, ter regras que incentivem a administração a ter uma gestão dos contratos e das licitações melhor. Nesse sentido, nós temos que pensar em medidas que fortaleçam a administração e não enfraqueçam. Uma coisa, por exemplo, que seria relevante é que os incumbidos das funções estratégicas em contratações públicas não pudessem ser escolhidos assim discricionariamente por um político, mas que eles tivessem que ter uma certificação de que eles têm idoneidade e conhecimento para atuar com contratações públicas. É comum em outros países existir a carreira do comprador público, do contratador público, uma carreira forte. Nós podemos introduzir isso, talvez não como carreira, mas com certificações, o que limita a possibilidade de uso político da nomeação para esses cargos. Isso é uma medida que é de prevenção, não é de punição. E fortalece a administração pública ao invés de enfraquecer com muitas ameaças de sanção que são perigosas. Esse é um ponto importante. Interessante, e eu espero que possamos aprofundar nessa questão da prevenção através dessas medidas alternativas. Que o senhor volte aqui para falarmos mais sobre isso. É a agenda do futuro. Muito obrigada, uma boa noite.